Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos discutir um pouco o que são as condições de Cauchy-Riemann, ou seja, quais são as condições necessárias para que a gente tenha que uma função seja analítica, tá? Ou seja, diferenciável e contínua no ponto que a gente está analisando. E só um detalhe para a gente ficar atento a gente está analisando aqui funções de variável complexa que não são multivaluadas, tá pessoal? No caso das funções multivaluadas, aí existe um detalhezinho extra, então a gente provavelmente vai discutir isso, se discutir em alguma aula posterior. Mas então, partindo do pressuposto de que a nossa função ela não é multivaluada e de que ela é analítica, a gente vai tentar definir quais são as condições fundamentais, as condições necessárias para que essa função ela tenha essas características que a gente está impondo. Então, primeiramente, a gente vai assumir que existe uma função w de z, e a gente vai dizer que quando a gente evalua essa função no ponto z igual a z0, essa função ela é diferenciável, tá? Então, ou seja, a gente está impondo que isso aqui existe, tá? Então, a nossa imposição, número 1, vai ser o seguinte. Existe essa função aqui, que seria w de z, w' de z, quando z está evaluado em z0, a gente está impondo a existência da derivada dessa função no ponto z0. Então, impondo essa condição, impondo essa propriedade, qual é a condição que a nossa função w de z tem que satisfazer para que isso aqui seja verdadeiro? Então, a primeira coisa, eu vou escrever w de z aqui, que vai ser a nossa função, e eu vou escrever ela da mesma forma que a gente escreveu nas últimas aulas. W de z vai ser igual a u de xy, deixa eu dar um espacinho aqui, u de xy, mais iv de xy. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar construir aqui, basicamente, a derivada dessa função partindo do pressuposto de que ela já é diferenciável. Então, vamos supor que essa função é diferenciável, ou seja, ela é analítica. Então, quais condições a gente tem que ter aqui nas funções u e v para que essa função, ela de fato, seja analítica? Então, se essa função ela é diferenciável, a gente vai ter o seguinte. Se a função é diferenciável, logo, o limite, que é aquele que define a derivada, né? O que define a derivada, existe e independe da direção escolhida, tá? Ou seja, a gente vai tender z a z0, independente da direção que a gente escolha, esse limite vai existir. Então, esse aqui é o fato número 1, que a gente vai usar para construir as condições de Cauchy-Riemann. Beleza? Então, vamos tentar escrever aqui duas situações para a gente calcular a derivada dessa função. A gente sabe que a derivada existe, então a gente vai primeiro calcular o seguinte. Vamos supor que a gente vai tender z para z0, ou seja, fazer aquele mesmo esquema que a gente fez lá no vídeo passado, tender z a z0, tá? Esse aqui é o ponto z e esse aqui é o ponto z0. Tudo bem? Onde ΔY vai ser igual a zero. E o nosso ΔZ vai ser justamente a variação que a gente está causando aqui, ó, que é uma variação ΔX. Tá? Então a gente está tendendo z a z0 pela direção x, ou seja, pelo eixo real, né? No plano completo. Tudo bem? Então, partindo disso aqui, a gente vai escrever o que significa W' de Z0. Tá? Eu não vou carregar mais aquela notação carregada, né? Com barrinha ali. Vamos escrever desse jeito aqui que fica mais compacto, tá? Aquela notação que eu estava escrevendo, eu não vou escrever mais porque fica mais compacto, então daqui para frente eu vou sempre escrever dessa maneira. Então, ou seja, nossa função, nossa derivada em Z0, ela vai ser igual ao limite. E aí, gente, aqui embaixo a gente tinha ΔZ tendendo a zero. Pois é, como ΔZ vai ser igual a ΔX, a gente já escolheu a direção. Vai ser ΔX tendendo a zero. Tudo bem? E aí perceba, gente, que a nossa função é u de xy mais iv de xy. E aí, quando a gente aplicar os pontos x e y do ponto z0, a gente vai ter u de x0, y0 e v de x0, y0. E quando a gente aplicar o valor de z, vai ficar u de xy, v de xy. Então, nada mais, nada menos que a gente vai ter aqui, a gente vai ter w de z menos w de z0, tá? Dividido por ΔZ. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem ΔW sobre ΔZ.
né? E aí, basicamente, a gente vai colocar as coordenadas. As coordenadas do z vai ser x mais y, e essa aqui vai ser as coordenadas x0 mais y0. Só para ficar claro aqui o que a gente está fazendo. Então, são dois pontos distintos do plano cartesiano. Você pode pensar dessa maneira, tá? Então, é isso. Então, pessoal, aqui vai ser a mesma coisa de eu escrever essa fração aqui. Vamos escrever ela agora de maneira direta e concreta, para não restar dúvida. A gente está calculando isso aqui. E aí, perceba que isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, tá? Lembrando que ΔZ vai ser o nosso ΔX. Então, a gente vai ter o ΔX tendendo a zero, tá? E agora eu tenho que levar em consideração as duas variações, tanto a variação da função U, que eu vou escrever ΔU sobre ΔZ, tá? Mais I, que multiplica ΔV sobre ΔZ. E aí, pessoal, olha que interessante. Como a gente está trabalhando com duas funções de variável real, e essas funções dependem de x e y, no lugar desse z aqui, eu vou botar o ΔX. E aí a gente vai recuperar uma coisa muito interessante. Pessoal, isso aqui parece com o quê? Né? Essa construção aqui que eu estou fazendo. Deixa eu só botar o ΔX. ΔX e fechar o parênteses. Pessoal, com o que isso aqui parece? Tá? Isso aqui nada mais é do que a definição de derivada parcial. Desde que, e aí tem que ficar bem claro, desde que as funções u e v sejam diferenciáveis e contínuos, tá? Nos pontos definidos por y0 e x0. Ou seja, essas funções aqui são funções de duas variáveis reais, tá? E aí a gente precisa que essas funções elas sejam contínuas e diferenciáveis. Se u e v não forem funções com essas características, a gente não vai poder definir essa derivada parcial dessas funções aqui no ponto de interesse, tá? Então, a primeira condição que a gente tem a gente precisa que essas funções u e v sejam funções, vamos dizer assim, bem comportadas, tá? O que significam essas funções serem bem comportadas? Tá? A gente precisa que as primeiras derivadas parciais de u e v existam e sejam contínuas nas coordenadas x0 e y0 que definem o ponto z0. Tá? Então, quem quiser anotar, essa é a primeira condição. U e v precisam ter primeiras derivadas parciais contínuas e contínuas em x0 e y0. Tá? Ou seja, as derivadas parciais precisam existir, primeira coisa, né? Não existe, não faz sentido. E elas têm que ser contínuas nesse ponto. Porque senão não vai fazer também nenhum sentido aqui, porque senão a gente não vai conseguir calcular esse limite, porque esse limite não vai existir. Lembrando que a gente quer que eles sejam iguais, tá? Então a gente vai impor essas condições aqui daqui a pouco. Beleza? A primeira coisa que a gente tem é isso aqui, ó. Que isso aqui vai dar o seguinte: ΔU, ΔX, a gente já está assumindo essa existência, senão a gente não poderia escrever isso, mais I ΔV, ΔX. Tá? Então, o que isso aqui está te dizendo? Isso aqui está te dizendo que a derivada, ou seja, o cálculo desse limite aqui, que seria a derivada da função z0, quando a gente faz z tender a z0 na direção da reta real, né? Vai ser isso aqui. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer o caso 2, tá? Qual vai ser o caso 2? O caso 2 vai ser, seguindo a mesma lógica lá do exemplo da função número complexo conjugado, a gente vai pegar e fazer z tender a z0, tá, pessoal? Da seguinte maneira, a gente vai fazer assim, vai fazer o nosso z descer aqui, tá? Ou seja, a gente vai fazer com que o nosso ΔY seja igual a o nosso ΔY vezes I aqui, né? I ΔY, porque a gente está vindo na direção imaginária, vai ser igual ao nosso ΔZ, tá? Isso aqui que a gente vai colocar no lugar do nosso ΔZ, porque a gente está vindo pela direção imaginária, ou seja, a gente está variando ΔY na direção imaginária, tá? E o nosso ΔX aqui, ele claramente vai ser zero, porque a gente não está causando nenhuma variação em x. Beleza? Então a gente está trazendo aqui o z para o z0 na direção imaginária aqui do eixo imaginário, tá? Onde ΔZ vai ser igual a I e ΔY. E aí agora a gente vai escrever a mesma coisa agora, e aí a gente vai usar
depois que eu terminar de escrever isso aqui, a gente vai usar um argumento aqui bem básico, que é basicamente o primeiro argumento que a gente usou lá em cima. Então agora eu já vou escrever direto, já tá? A gente vai fazer o limite de quando ΔY tende a zero, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, ó. ΔU sobre I ΔY, porque o ΔZ é isso. Aí, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, esse I daqui vai cortar com o I de baixo, e aqui a gente só vai ter mais ΔV sobre ΔY. E para a gente não ficar carregando aqui a unidade imaginária aqui no denominador, vou multiplicar em cima e embaixo por I, e aí eu trago o I para cima, só que I vezes I dá menos 1. Então, na realidade, eu vou levar esse I para cima trocando o sinal dessa fração aqui. Então, vai ficar menos I. Beleza? O I da segunda fração cortou, né? Então, isso aqui vai dar para a gente o quê? Isso aqui vai dar para a gente menos I del Y mais del V del Y. Beleza? E aí essa aqui é o valor do nosso W', né? O valor da nossa derivada da função W, aplicado em Z0 quando a gente vem pela direção X. E aí o que a gente precisa ter para que a função seja diferenciável? Para que a função seja diferenciável, a gente precisa que esses limites eles sejam iguais. Precisamos que estes valores sejam iguais. Porque se eles não forem iguais, o limite não existe. Porque a gente fez o limite por duas direções distintas, e aí a gente está assumindo que o limite existe, ou seja, a gente está assumindo que a função é diferenciável, então a gente precisa impor a existência desse limite através de qual condição? Da condição de que esses dois números complexos eles sejam iguais. E aí perceba que a única maneira de dois números complexos serem iguais é que a parte real deles seja iguais e que a parte imaginária deles sejam iguais. Isso aqui vai dar pra gente, isso aqui vai implicar pra gente as condições de rima, que são as seguintes. Que del U, del X tem que ser igual a del V, del Y. Primeira condição que a gente tem, tá? Que del U, del X é igual a del V, del Y. Primeira condição de rima. Cauchy-Riemann, né? As condições de Cauchy-Riemann. E a segunda condição de Cauchy-Riemann é a seguinte, que agora é analisando a parte imaginária, né? Então a gente vai ter que del V, del X tem que ser igual a menos del U, del Y. Tá? Que é a segunda condição de rima. Beleza? A gente precisa que tanto a parte real quanto a parte imaginária desses dois números complexos elas sejam iguais. E aí, pessoal, basta a gente testar, a gente precisa, antes de a gente testar a diferenciabilidade e calcular aqueles limites, né? Em geral, esses limites eles não são muito simples de serem calculados. Né? Se você for ver, assim, para você provar que o limite existe em todas as direções, geralmente é um pouquinho complicado, né? Existem limites que são mais difíceis de você provar. Então, em vez da gente ter que lidar com isso, a gente usa aqui o artefato da derivação parcial que a gente tem lá do cálculo em variável real, né? O cálculo de várias variáveis reais, que não sei se é o cálculo 1, 2 ou 3 que você faz, mas é o cálculo de várias variáveis reais. A gente vai usar essa derivada parcial para conseguir restringir o nosso espaço de funções complexas para um conjunto muito menor através dessas condições. E aí todas as funções que satisfazem essas condições e que as funções U e V elas são tem primeira derivada parcial que existe e é contínua, a gente basicamente vai ter todo o espaço de funções analíticas. Então é simples verificar que uma função é analítica usando essas duas condições. Então a gente vai dar um exemplo provando para a função z². Tá? Então, exemplo. Vamos tentar provar essas condições de Cauchy-Riemann para a função z². Tá? Então, vamos lá. F de z é igual a z². E aí a gente vai puxar aqui os dados da aula passada, tá? U de xy é igual a x² menos y². E v de xy é igual a 2xy. Beleza? Agora vamos fazer esse teste.
Vamos ver se essa função ela é diferenciável. Beleza, a gente calculou na aula passada com limite, foi bem simples, né? Mas aqui a gente está usando ela como exemplo para a gente simplesmente ilustrar aqui que as duas verificações elas são equivalentes. Então vamos lá, deu x, a gente vai ter o seguinte, derivada de u em relação a x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2x, né? E aqui a gente vai verificar o del v del y. E pegando o v derivando em relação a y, vai dar também o 2x. E claramente 2x é igual a 2x, a gente primeiro satisfaz a primeira condição de Cauchy-Riemann. Vamos tentar ver se a gente satisfaz a segunda. Vamos calcular aqui o del v del x. Então, claramente, del v del x vai ser igual a 2y. Tá? E aqui, a gente vai ter que analisar agora o del u, tá? Que é o que a gente tem aqui, né? Vai ser o del u, só que derivado em relação a y. Então, vamos ver que é menos del u del y. Derivando u em relação a y vai dar menos 2y. Só que botando menos vai ficar menos 2y, tá? Vai dar mais e os dois lados são iguais. Então a gente tem a satisfação aqui também. Ou seja, satisfação. A função está satisfazendo também as duas condições. E é isso. Beleza? Aí você pode usar esse teste aqui das condições de Cauchy-Riemann para verificar se uma função é analítica ou não. Tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Se você gostou, deixa o like aí. E até a próxima aula.